Questão 42. Segundo a revista britânica, a doença da vaca louca, que se acreditava cometer apenas bovinos, atinge também habitantes da Papua na Nova Guiné, afetando células do cérebro e causando descontrole motor. As figuras numeradas a seguir indicam relações das células do sistema nervoso com outras estruturas. Aí você tem 4 imagens e ele pede a relação existente entre as células do sistema nervoso central e aquelas responsáveis pela atividade motora prejudicada quando a referida doença ocorre, está representada na figura de número. Primeiro, a doença da vaca louca, ela é provocada, aí, nesse caso, por uma proteína que sofre uma alteração genética, que aí nesse caso a gente chama de prion. Essa proteína, ela afeta principalmente as células da região encefálica, as células nervosas, na verdade, né? E aí a gente tem o nome, né? Doença da vaca louca, é porque isso foi identificado inicialmente em bovinos, tanto que aqui o contexto da questão fala até que inicialmente acreditava-se, e aí agora descobriram que pode afetar também, agora não, né? Na verdade já tem bastante tempo. Descobriram que pode afetar também seres humanos. Aí vamos lá. Primeiro, a prova da UERJ, vocês vão reparar que a gente vai fazer uma série de questões que tem uma pancada de imagem que principalmente a prova de 97, a prova de 98 tem só essa, mas a prova de 97 tem, sei lá, umas 3 questões pelo menos, ou 4, que a gente tem imagens com desenhos, esquemas que você tem que identificar. Esse especialmente é bem chato de identificar, né? Porque é um desenho estranho, né? Mas Brenda, você acha que pode aparecer um desenho estranho? Assim, gente, desenho estranho sempre aparece, né? Uma figura estranha sempre aparece. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se prende naquilo que você consegue identificar naquela questão, tá? O que a questão precisa de você? Que você identifique aquela figura que mostra a parte motora. Então, que é a figura que identifique para você a célula nervosa conectada à musculatura. Então, aí nesse caso, a gente tem que pensar onde é que está o músculo. A estrutura do músculo tem um desenho muito característico, né? Você tem aí, nesse caso, uma fibra muscular que vai ser formada por estruturas, essa fibra alongada, né? E aí você tem um desenho muito característico dessas fibras musculares, que são delimitações dessas fibras, né? Então você tem áreas aí nesse caso delimitadas nessas fibras, onde você tem áreas mais escuras, áreas mais claras, essas áreas mais escuras onde você tem maior sobreposição de fibras actina e miosina. E aí você vai observar justamente que você tem isso em uma dessas figuras. Uma dessas figuras mostra uma estrutura alongada, com essas regiões mais claras e mais escuras, que são característicos de uma fibra muscular, que é a figura 2, que é justamente a nossa resposta, né? Que ele quer a figura que está relacionada aí com a parte do sistema nervoso central e atividade motora. Então, você tem que procurar onde está, aí nesse caso, uma célula semelhante com isso daqui, que seria a de uma fibra muscular, que seria aí nesse caso a figura 2. Mostra um neurônio motor, mostra uma fibra, aí nesse caso muscular, e aí a gente vai ter então a nossa resposta. Então, a nossa resposta já é a letra B. Num tipo de questão como essa, a primeira coisa é você manter a calma e não ficar querendo descobrir todas as informações. Você precisa saber tudo que está ali. Brenda, não consegui entender, mas conseguiu identificar que era a célula muscular? Ah, eu consegui, então acabou, gente. Acabou, você fez o seu trabalho. Você tinha que identificar a célula muscular, ok, já fez. Às vezes o aluno, ele está tão acostumado. É óbvio que na hora de fazer a prova, é uma coisa, na hora de você fazer o seu exercício é outra. Na hora de fazer o exercício, a gente pede para que você analise o exercício completamente, até porque isso ajuda a acrescentar no seu aprendizado. Mas, na prática, quando você faz a primeiro momento a questão, tem questão que você vai entender completamente toda a imagem, tem questão que você não vai entender toda a imagem. Provavelmente, a primeira imagem que aparece aqui, você olhou e pensou assim, cara, o que é isso? Mas você sabe que não é uma célula muscular, que está ali no final, na conexão com esse neurônio. Lá no final, na base, não é uma célula muscular que você tem. Esse neurônio é um neurônio que a gente chama de pseudobipolar. Bipolar é porque ele tem essa bifurcaçãozinha, né? Pseudobipolar porque ele parece que tem essa bifurcação, na verdade. Ele faz isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Isso é um neurônio bipolar. Você tem aí, nesse caso, essa separaçãozinha, tá vendo? Tem para cá, você tem essas separações, a gente chama de bipolar.
E aí tem neurônios que têm uma separação, só que é no mesmo ramo aqui, tá vendo? Então isso é o que a gente chama de pseudo-bipolar. É o que está ali naquela imagem. Mas o que vai chamar a atenção é que no final aqui da imagem não tem uma célula muscular. Tem uma estruturazinha que está sendo representada ali, que você com certeza não olhou aquilo e disse, músculo. Não, você não olhou isso e viu músculo, né? A, que está mostrando do lado na figura 2, você olhou e, tá, isso aqui é mais parecido com um músculo. É mais semelhante com a estrutura de uma estrutura muscular. Vamos lá. Essa primeira estrutura, ela é, nesse caso, relacionada com gânglios que estão ligados à medula espinhal. Então, aí, nesse caso, aquela imagem que aparece na figura 1 aí, são gânglios relacionados à região da medula espinhal. Tá bom? Então, realmente, não vai ser a nossa resposta. A 2 é a nossa resposta, mostra uma fibra muscular aí conectada a um neurônio motor. Detalhe, o 1 é um neurônio sensorial, tá? O 2 é que o neurônio motor. O 3 e o 4 também mostram neurônios sensoriais. Você tem aí, nesse caso, no 3, de baixo para cima, isso aí é uma pele, né? Então, você tem de baixo para cima a parte da epiderme, depois a derme. Então, aí, nesse caso, a gente vai ter... Na verdade, não está nem mostrando a derme, está mostrando aí as camadas aí de células que a gente tem na nossa pele. Não está mostrando necessariamente epiderme, né? A gente tem aí, nesse caso, só as célulazinhas, talvez representando a derme. Estou chegando a essa conclusão porque tem terminação nervosa, né? E terminação nervosa a gente tem na derme e não na epiderme. Então, aí, nesse caso, seria parecido com o que a gente tem na pele. Então, seria um tipo de célula que não é característico da fibra muscular. A última, o que parece é ser um bulbo olfativo, olfatório, né, no caso. Então, também não tem nada a ver. Aí, nesse caso, o bulbo olfatório, você tem uma mucosa e você tem aí, nesse caso, células do tecido epitelial que vão ter aí, nesse caso, conexão com essa região de terminações nervosas. E aí você tem, então, isso sendo neurônios sensitivos que você tem a informação sendo levada para o seu sistema nervoso central. Esse tipo de questão hoje em dia não faz parte da prova da UERJ, tá? Então, esse tipo de questão é mais mesmo de fixação do que necessariamente a preocupação de, nossa, cobra esse tipo de imagem, cobra esses esquemas. Não, não cobra esse tipo de imagem, não cobra esse tipo de esquema. É mais mesmo um exercício de fixação. E aí, nesse caso, o que é legal nessa questão é você perceber que você não precisa saber exatamente o que cada uma estava representando. Você precisa identificar uma característica que seja daquele tecido que você procura. Então, por exemplo, eu acho que o mais difícil aí de identificar seria, em primeiro lugar, na minha opinião, a figura 1 e depois a figura 4. A figura 3 parece um pouco a pele, né? Essa ideia de várias camadazinhas ali. Apesar que parece mais uma epiderme do que uma derme isso daqui, né? Mas enfim, quem sou eu para ficar criticando aqui sommelier de questão da UERJ, né? Mas é interessante que você entenda que nem sempre você precisa compreender tudo que está ali, mas você precisa entender os pontos principais de uma imagem, de uma figura. Então, isso é interessante aí na questão, tá bom? Então, seria número 2, a figura 2, que mostra aí, nesse caso, uma célula motora, um neurônio motor, na verdade, né? Ligado a uma fibra muscular.